você acompanha a quarta reportagem da série Manaus do Alto. A TV A Crítica convidou os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus para verem de outro ângulo alguns problemas presentes na nossa capital que interferem diretamente no cotidiano da população. O tema abordado com cada candidato e a ordem de exibição das reportagens foram definidos através de sorteio com representantes das coligações e homologados junto ao TRE. Na reportagem de hoje, a Daniela Sayag e o candidato José Ricardo, do PT, conversam sobre a infraestrutura viária, direto do RCCOP, o helicóptero da Rede Calderaro de Comunicação. Um problema que não escolhe classe social, idade, renda. No trânsito, somos todos iguais. Enfrentamos questões muito parecidas. Quem nunca perdeu um compromisso importante porque ficou preso no engarrafamento dentro do carro ou dentro do ônibus? Dia de semana aqui não é fácil não, esse horário. Mas se acostuma, o que pode fazer? Ridículo, mas esse trânsito horrível. Sempre foi complicado, é ruim e vai ficar pior que a água tá baixando. E se ocorre algum acidente, hein? Aí, né, a cidade para. Imprevistos acontecem, tudo bem. O problema está no que deveria ser previsto, mas não é. Quem está atrás do volante já tem muito com o que se preocupar. Respeitar as leis de trânsito, ter atenção com carros e pedestres. Mas para quem mora em uma cidade como Manaus, é preciso ainda recalcular caminhos, descobrir atalhos e torcer para que não tenha acontecido nenhum incidente logo à frente. A estrutura viária corre atrás do crescimento das cidades e o caminho deveria ser justamente o inverso. 700 mil veículos circulam diariamente por Manaus. Todo ano, 40 mil novos carros, caminhões, ônibus e motocicletas são emplacados. As soluções do sistema viário não acompanham esse ritmo. O engenheiro Rubelmar Azevedo faz parte de um grupo da UEA que estuda alternativas para o trânsito. Convidamos o professor para visitar alguns pontos bem conhecidos de congestionamento. Nós estamos bem embaixo aqui do complexo viário Miguel Arraes. Esse aqui é um dos problemas. Olha, quem vem da Maceió e quer entrar na Efigênio Salles acaba cruzando com quem vem aqui da Dacir Vargas e quer dobrar para Maripiranga. Isso em horários de rush causa um baita engarrafamento. O que aconteceu nesse projeto aqui? O projeto original era da arquiteta Rosa Flávia, né? E aqui, na parte de baixo, era previsto uma redoma. Esse era o projeto original. Outra coisa do projeto original é que quem desce a Maceió e precisa voltar para Maceió, passaria numa alça aqui embaixo. Aí construíram a estrutura de apoio da alça muito em cima, não sobrou espaço para você fazer o retorno, como recentemente fizeram lá na Bola do Coroado. Complexo viário Gilberto Mestrinho, bem na descida do viaduto, pegando aqui a Rodrigo Otávio. Aqui é um problema grande também. Em horário de pico chega a colocar agente de trânsito exatamente nesse ponto, segurando aqui de quem vem do Aleixo e de quem desce ali do Efigênio Salles. É, porque você vê o seguinte, essa alça acaba logo ali na frente, mais ou menos uns 100 metros. Daqui ela tem 2 faixas, como vocês estão vendo, e mais 2 faixas na descida do viaduto. Quando ela chega mais na frente, só ficam 2 faixas. 2 são suprimidas. Essa faixa aqui que nós estamos aqui, adjacente, ela deveria ter continuado até o campus universitário. A Efigênio Salles tem apenas 2 pistas. Nesse ponto tem o famoso encontrão aqui com a Avenida das Torres, outras 2 pistas. É inevitável, né? O fluxo nessa situação não tem como ser contínuo. Não existe essa continuidade. O que deveria existir era simples, bastaria ter uma faixa desde lá de cima, mais uma faixa desapropriada, e aqui ela diminuiria muito esse problema. Simplesmente ela tem uma estanqueidade aqui no fluxo dessa alça. Ou tem estanqueidade, ou começa a ver pressão, e tem, que é o pior, na via principal, você chegar a causar transtorno no fluxo da via principal. O grupo da UEA propõe ainda melhorias que nunca saíram do papel, como a reestruturação de rotas de ônibus fretados que atendem ao distrito
a limitação de veículos de carga pesada no centro, criando portos alternativos fora da cidade, e a implantação do VLT, veículo leve sobre trilhos. O importante é começar. É começar, e começar de forma certa. Pensar Manaus para 50, 100 anos, coisa que ninguém pensa. Acha que só aumentar o número de veículos de transporte de passageiro, ou seja, os ônibus, daqui a pouco vai estar um colado no outro. A velocidade média do sistema no horário de pico, se chegar hoje, eu nunca mais calculei, mas deve estar em torno de 13 a 14 km por hora. Convidamos o candidato do PT, José Ricardo, para ver Manaus do Alto. O tema da reportagem que coube a cada candidato foi escolhido por sorteio. José Ricardo vai falar sobre sistema viário. Está sobre o Miguel Arraes, é um dos lugares que nesse horário a gente tem um afunilamento do trânsito. O que o senhor acredita que pode ser feito para melhorar o trânsito em lugares de afunilamento como esse? A gente vê o volume extraordinário, crescente, né, de veículos, e a intervenção aqui é necessária. Inclusive, todo dia de manhã, nessa saída aqui do Parque 10, né, para a Mário Ipiranga, é um estrangulamento enorme. Segundo os especialistas, existem alterações nos projetos originais de viadutos de Manaus que, no final das contas, acabam subutilizando, eles acabam não tendo a utilidade que teriam se fosse mantido o projeto original. Alguns governantes na época dizem que as alterações foram necessárias por conta de custo. Qual a sua opinião sobre isso? Vale a pena você diminuir o custo de um projeto original sob pena dele não funcionar como deveria? Não, nós sabemos que o resultado é esse. Depois de uma obra desse tamanho, feita para você tentar intervir, para você fazer um adicional, acaba tornando-se, em termos proporcionais, muito mais oneroso. Já precisaria pensar todas as alternativas, mesmo que leve mais tempo, mas é algo definitivo. Tem alguns pontos, e aí eu vou citar dois, que a gente sempre mostra no Manhã no Ar, pontos de afunilamento, né, de encontrão, como a gente costuma fazer, como a gente costuma chamar. Acontece, por exemplo, aqui da Avenida das Torres, com a Efigênio Salles, que nós vamos sobrevoar agora, e da Avenida das Torres com a Cosme Ferreira. Qual a sua opinião sobre isso? Isso é um exemplo de uma obra grandiosa, importante que foi feito, desafogou bastante e facilitou o acesso para a Zona Norte, mas chegou aí nesses estrangulamentos. Mostrou que a turma, infelizmente, não sei se é questão de recursos ou uma falha enorme, e deixaram para o próximo governante tentar solucionar. A gente vê exatamente isso, candidato, o trânsito completamente parado, um afunilamento desse ponto. Você pode ver aqui no fluxo, no sentido do distrito, é muito maior. Então quase todo mundo vai para cá. A maioria vem de lá da Zona Norte para cá. Especialistas dizem que aqui, por exemplo, exatamente nesse ponto que a gente sobrevoa agora, a solução teria sido desapropriar uma área um pouco maior e fazer essa entrada de modo mais suave. O senhor concorda? Aqui a gente percebe facilmente que é possível ter uma travessia, não sei se é uma passagem de nível, que em vez de esse fluxo por distrito ir para a bola, você pode ir em linha reta, né? Tem que desapropriar alguma coisa lá, mas você já tem vias lá e não teria uma intervenção tão grande. E depois interligar ali com a Rodrigo Otávio. Nesse momento a gente sobrevoa Djalma Batista, você tem uma proposta para cá, é isso? Qual é? A Djalma Batista, ela precisa ter um trânsito livre. Acho que nós temos que eliminar os semáforos, não sei se passagem de nível, provavelmente em alguns pontos, mas a Djalma, no sentido centro, bairro, entendo que temos que ter, e o sentido contrário também, ser livre, direto. Qual a sua opinião sobre as faixas, a relação faixas, passarelas, né? E a educação também do pedestre, para ter um trânsito um pouco mais livre, como o senhor falou? Pois nós provavelmente vamos ter que colocar mais passarelas, porque é um fluxo intenso, não pode parar, não dá para a gente estar parando como está parando. Nós temos ali em frente de um determinado shopping, e há uma parada ali. Você pode ver que a Djalma para muito mais naquele ponto do que outros. Então aquilo tem que ser solucionado, não dá para... Nós temos esses congestionamentos, podem perfeitamente ser evitáveis com uma intervenção dessa natureza. Qual a sua opinião sobre a faixa azul? Nós temos que acabar com o fluxo de ônibus nessa faixa da direita, não tem jeito, porque se tem uma faixa exclusiva, e essa é a ideia, né, do corredor exclusivo,
exatamente para tirar os ônibus. Isso com certeza iria melhorar bastante aqui a Constantino Neri. O que lhe leva a crer que na sua gestão o senhor vai conseguir implantar um projeto dessa magnitude para solucionar o problema viário da cidade? Nós temos que fazer um estudo mais minucioso em relação a toda a cidade. O VLT ele tem a finalidade de transportar em grande volume, né, passageiros e de forma ininterrupta, ou seja, você não vai ter obstáculos, você vai ter, portanto, uma circulação desse sistema em toda a cidade ou nas partes que forem implementadas. Vai depender de um projeto efetivo e dos recursos, mas diria que muito mais da vontade política. O trânsito, esse caos que hoje é o trânsito de Manaus, tem jeito? Com certeza. Tem que ter inteligência, né, tecnologia, decisão política, recursos, né, que precisam ser buscados também, mas coerência, ou seja, algo para ser feito não para uma gestão, mas para a cidade. Pensar para hoje e o amanhã. Muito obrigada.